Sétimo ano. Vamos encerrar aqui o primeiro bimestre com uma revisão do capítulo 4, que começa na página 419, falando sobre a construção do mundo moderno, ou seja, dois sistemas econômicos atuais, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo ele é voltado para os bens privados, onde não há intervenção do Estado, e o principal objetivo é a obtenção de lucros. Já o socialismo, os meios de produção são socializados para a sociedade. As empresas são estatais, que pertencem ao Estado, aonde toda a produção é voltada para a sociedade, para que não haja divisão de classes sociais. O capitalismo ele apresenta algumas características. Quais são elas? Propriedade privada, o lucro, economia de mercado, lei de oferta e divisão de classes. Dentre essas características, o principal é a obtenção de lucros. Vamos acompanhar na página 419 a explicação de cada um deles. Propriedade privada consiste no sistema produtivo atrelado à propriedade particular. Lucro é o principal objetivo do capitalismo. Economia de mercado, livre concorrência do mercado sem a intervenção do Estado. Lei da oferta e da procura. Quanto maior for a oferta, maiores serão os preços. Quanto menor a oferta, menores serão os preços. Divisão de classes. Proprietário, que é o dono dos meios de produção, e o proletariado, que é o trabalhador que vende a sua força de trabalho. Então, principalmente nesse objetivo, desse capítulo, que vocês precisam entender o que é capitalismo, o que é o socialismo. E existem três tipos de capitalismo. O capitalismo comercial, que surgiu lá no período colonial com as grandes navegações marítimas, onde houve um acúmulo de mercadorias de metais preciosos. Já o capitalismo industrial, ele surgiu na primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, no final do século XVI, aonde surgiram as primeiras máquinas a vapor e o carvão mineral como principal fonte de energia. Então, essas novas descobertas acontecidas nesse período, houve uma mudança na produtividade, ou seja, a produção ficou muito maior para poder suprir, atender o mercado consumidor. E, por último, o capitalismo financeiro informacional e atual, que ele é marcado pela formação das grandes empresas, onde elas se juntam, arrumam meios, técnicas de vencer a concorrência e se manter no mercado. Tá? Só que essa concorrência acaba muitas das vezes levando à falência das menores empresas em detrimento das maiores. Então, qual foi a forma que essas empresas hoje fizeram para poder se manter no mercado? Elas formaram grandes blocos, ou seja, monopólios e oligopólios. Esses dois grupos eles foram formados a partir da crise de 1929 que ocorreu com a crise na Bolsa de Nova York. Então a maneira que eles encontraram para se manter no mercado foi formando isso. O primeiro foram os monopólios, ou seja, uma única empresa produz a sua mercadoria e detém a patente desse produto, só ela pode vender, só ela pode manipular os preços, com o principal objetivo, obtenção de lucros. Então, não há concorrência. Já os oligopólios são grupos de empresas, ou seja, eles produzem determinado produto e eles determinam o preço entre eles, né, e não há concorrência. Então, foi uma forma que essas empresas se mantêm no mercado para que não abram falência. E aí, além de oligopólios e monopólios, foram criados holding, cartéis e trust. Vocês podem ler na página 424 o significado de cada um deles. Então, basicamente nesse capítulo, para vocês entenderem e conseguirem fazer o exercício, é entender o que é capitalismo, o que é socialismo, quais são as características do socialismo, do capitalismo e quais são os tipos de capitalismo. No final do capítulo, na página 432, como todo capítulo vocês observaram, há um esquema para se montar para poder finalizar o conteúdo, para poder sintetizar o que vocês aprenderam. Vamos lá, construção do mundo moderno. No capitalismo, a divisão social caracteriza-se pela desigual distribuição de renda, tendo o lucro como principal objetivo proveniente do acúmulo de capital. No socialismo científico, os meios de produção devem ser socializados, pois a estrutura produtiva é a propriedade da sociedade e gerenciado pelo Estado. Ou seja, no capitalismo não há intervenção do Estado, a propriedade é privada. No socialismo, a intervenção do Estado, são estatais que pertencem ao Estado.
Consumismo, ato relacionado ao consumo em excesso, compra de produtos e serviços além do necessário. Tal ação é fomentada pelos meios de comunicações, ou seja, essas empresas utilizam a mídia para poder lançar o seu produto, procuram um grande mercado de consumidores para poder vender o seu produto e obter lucros, ok? Não é um capítulo de